hipnose, imagina, medo de avião. Eu consigo fazer a pessoa hoje ter a mesma sensação do dia da viagem. Que é o grande desafio para uma terapia desse tipo. Então você está dizendo que a hipnose é uma técnica no qual você promove um relaxamento, que por si só já é muito bom. Claro. Porque descansa o cérebro, claro. Tira ele desse modo... de luta e fuga. De luta e fuga, que seria o padrão. Claro. O modo padrão quase que vai para um modo flow ali, exatamente. Né? É isso. E essa pessoa passa a lidar com situações mentalmente imaginadas que para ela, por exemplo, causaria desespero se fosse real. Exatamente. Então você treina para uma situação. Muitas vezes, nem, sim. por exemplo, eu me lembro que tinha uma época, agora não está muito diferente, mas que tinha sequestros em São Paulo e Rio. Os sequestros relâmpago estavam muito na moda, né? Teve uma época que era muito, era pouco não. E aí as pessoas, a gente chegava uma hora que já estava falando, eu tinha paciente, chegava, e se eu fosse sequestrado? E não sei o que, chegou uma época que era tanto isso, no início dos anos 2000, eu tinha um paciente a pânico, aí um dia ele falou assim, se eu fosse sequestrado? Eu olhei para ele, e ele era sequestrável. E foi a época que o Washington Oliveto foi sequestrado, a filha do Silvio Santos. Então, assim, existia um medo real. Aí eu falei assim, você vai fazer a mesma coisa que você faz quando você tinha pânico e você tinha uma medicação SOS. Ah, tá. E aí ele foi sequestrado. É inacreditável isso. Aí ele foi posto, entraram um carro, o carro é blindado, mas ele estava no posto de gasolina, abriu a porta para passar o cartão na época, né? Entraram no carro, arrancaram, jogaram ele na mala. E ele, quando se viu naquele escuro da mala, ele falou, eu vou... Aí começou, tum, claro, no descarga de noradrenalina. Aí ele botou a mão no bolso. Ele tinha a medicação SOS. Ele andava com a medicação SOS. Eu ainda falei, um dia você vai perder a validade. Eu quero ter esse nível de psicoeducação. O troço, eu falei, vai se desfazer. Ele falou, então, eu tenho sempre um no bolso. Ele usava sempre blusões que tinham um bolso. E era uma forma de medicação que era sublingual. Então não precisa água, não precisa nada. Tanto que 2 anos depois dele já tá de alta, eu falei, ele foi, tá aqui. Eu posso ter sequestrado hoje? Ele falou assim, depois que eu me salvei do sequestro. E aí ele botou os 3 e falou, deixa eu acalmar. Aí ele olhou para o carro atrás, tinham 2 lanternas. Aí ele falou assim, eu acho que eu tiro essas lanternas, são de encaixe. Olha que controle. Aí era um carro turbo. Então toda vez que parava no sinal, quando eles iam acelerar, fazia vuuu, aí ele dava uma pancadinha. O barulho, né? Exatamente. Aí foi. Puf. Aí ele conseguiu tirar uma. Ele foi, botou a perna pra fora. Claro, passou por um carro de polícia e uma perna. Tem um corpo. Tem um corpo ali. A polícia foi e acabou o sequestro. É fantástico. Isso é psicoeducação. Claro. Isso é assim, se um dia... E eu juro, eu falei assim, meu Deus, será que ele tinha sei lá, alguma premonição? Porque ele foi tão enfático. Não, eu quero que você me responda, o que eu faço? Eu falei, olha, eu não acho que vai acontecer, mas faça isso. Porque a primeira coisa é você retomar a sua calma para pensar. Você não pode entrar em desespero. E o pior é que os pensamentos, quando a gente tá com noradrenalina, tá com não, cortisol, você vai pro desespero. Então ele falou assim, foi feito muito rápido e eu consegui. E aí ele ouviu o barulho da polícia. Ele falou assim, foi o tempo mais longo, porque eu ouvia a sirene em câmera lenta. Quando eu fui ver, o carro foi parado e eu fui arrancado de lá. Ele falou, eu vou ter esse remédio no meu bolso o resto da vida. E eu decreto que quando eu for enterrado, por favor, botem no meu caixão. Porque foi um remédio bonzão, né? Não, sim, mas uma medicação SOS, entendeu? Claro. E aí teve uma época que teve, acho que no governo Fernando Henrique, uns apagões.
Não, foi terrível. Não foi? Muito apagão. Aí eu tinha paciente, o que eu faço se acabar a luz dentro do elevador? Então, o que você está colocando é que a hipnose tem essa coisa de preparar você para situações que você, no dia a dia, pode se deparar, mas com uma descarga de adrenalina que você entra em desespero, você não Exatamente. pensa. Outro exemplo, É isso. Exatamente. Outro exemplo que eu acho que é muito fácil de entender isso é medo de avião. Tem várias pacientes que têm medo de avião. Inclusive, frequentemente, elas têm medo de elevador. É comum... no ambiente fechado, que você não tem como sair. Eles serem todos claustrofóbicos. E aí, o que acontecia? A gente sabe, por as evidências, que terapia expositiva é a melhor terapia para esse tipo de medo. A pessoa tem que se expor, para quem não sabe, é uma terapia que a pessoa vai se expor no ambiente controlado. Vai dessensibilizando. Para dessensibilizar. E a hipnose, imagina, medo de avião. Eu consigo fazer a pessoa hoje ter a mesma sensação do dia da viagem. Que é o grande desafio para uma terapia desse tipo. Porque o medo de elevador, eu consigo fazer tarefa. Na terça você vai lá no elevador, na quarta, na quinta. Mas o avião? A pessoa não vai ter dinheiro para ficar comprando passagem para ir todo dia. Não. Antigamente tinha um simulador de voo da Varig e a Varig cedia pra gente pra fazer isso, mas não tem mais. E é desafiador. Você tem e que aí levar a hipnose ela consegue fazer a pessoa ter esse faz de conta num nível de alteração de percepção, que a pessoa sente que realmente está alterado. Exatamente. E aí acaba favorecendo demais a psicoterapia. Interessante. Então, o que você está falando é que coloca a pessoa quase que num estado flow e faz ela ter aquele enfrentamento sem esse desespero. Exatamente, porque a pessoa sabe que está segura. Exatamente. E aí ela desenvolve competências comportamentais, mentais, recursos para poder lidar com aquilo. E você acha que hoje, por exemplo, a hipnose, quais são os quadros mais comuns que você é procurado? Quais que você tem o melhor resultado? Olha, em geral, aqueles que envolvem técnica expositiva vão ter os melhores resultados. Que legal. Ou seja, e é justamente um calcanhar de Aquiles da própria psicologia. Ou seja, a pessoa tem medo de barata, tem algum tipo de fobia, ela às vezes é claustrofóbica. Às vezes, são os transtornos de ansiedade. Os transtornos de ansiedade, em geral, eles respondem muito bem, porque, inclusive, muita gente não entende quando fala sobre isso em hipnose, porque a gente já tem evidência da exposição. Exatamente. Se tem algo científico... É só uma exposição mais controlada. Exatamente. E facilitada. Exatamente. Uma vez falaram assim, Alberto, mas eu não vi aqui uma meta-análise ainda muito robusta falando de hipnose para transtornos de ansiedade. Eu falei, cara, peraí. Você pega as meta-análises de exposição, elas colocam exposição imaginativa, colocam exposição em vivo. É exposição. O que a gente mais tem de científico para isso é exposição. Se eu tenho uma ferramenta que é capaz de favorecer a exposição, é claro que ela é embasada cientificamente. Eu estou fazendo uma exposição. Agora, o ponto é que 90%, sei lá, 95%, estou exagerando aqui na porcentagem, dos hipnólogos não trabalham assim. Com essa perspectiva comportamental. Porque vão trabalhar frequentemente uma perspectiva de lei da atração, do subconsciente. Que não é o propósito. Não é. Agora, é claro que tudo pode funcionar.